pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a conhecer Crepúsculo dos Super-Heróis. Caras, eu resolvi falar sobre essa edição que eu já tenho há bastante tempo e que eu havia esquecido completamente que eu tinha, porque literalmente eu estava mexendo nas coisas da coleção e me deparei com ela. E aí, quando eu me deparei com a revista, eu pensei, caramba, quanto tempo faz que eu não via isso? Dei uma folhada, dei uma relida, e aí me dei conta de que essa revista tinha uma proposta muito interessante para a sua época. Hoje em dia, já vimos essa mesma coisa aplicada milhares de vezes, né? Ficou datado, como é que eu vou dizer, minisséries e edições especiais e afins, abordando o mesmo tema, abordando a mesma ideia de maneiras muito mais inteligentes, inclusive, muito mais luxuosas e interessantes, foram escritas depois dela, né? Talvez algumas até antes dela, vai saber. E acabou ficando datado, acabou que hoje em dia não é mais novo. Mas na época em que isso aqui foi publicado, era realmente um trabalho meio fora da caixinha. É uma edição da editora. É uma revista muito grande, gente. Olha só, vai ser bem difícil enquadrar, tá? Mas é uma edição da editora Ellipse. É de dezembro de 91. Né? Tem esse tamanho todo aqui, né? Tipo Espada Selvagem de Conan, gigante. É preto e branco, com um papel bastante denso, assim, de uma gramatura meio alta. E o que essa revista tem de diferente? Eu, como sempre, pessoal, eu vou falar única e exclusivamente de mim, da minha percepção, tá? O que ela tem de diferente para mim é que muito antes de cair nas minhas mãos coisas como Marvels, Ruínas e O Reino do Amanhã, sabe? Essas mega séries que pegavam os super-heróis, tiravam do seu contexto, os deixavam mais humanos, muitas vezes mais frágeis, mais violentos, ou nos davam simplesmente uma visão totalmente diferente, né? Torciam a câmera e nos mostravam outra maneira de ver esses super seres no seu convívio com a humanidade. Muito antes dessas edições chegarem às minhas mãos, eu conheci Crepúsculo dos Super-Heróis. E o tema aqui é muito parecido, é basicamente o mesmo. Nós temos aqui uma abordagem em ver os super-heróis de uma maneira que até então não era vista. O quadrinho vem com aquele lance do sugerido, né, para leitores adultos, que eu sempre falo, né, isso sempre me soa mais como um chamariz do que qualquer outra coisa. Há um pequeno editorial aqui falando a respeito da revista e ao que ela se propõe. Nada de muito especial, nada de muito diferente. Essa editora eu não conhecia, o único trabalho que eu tenho dela é este. Não sei até que ponto ela lançou outras coisas, não sei nem mesmo se se a editora ainda existe. O formato assim grande eu achei até legal, né? Eu achei interessante, mas eu confesso que por ser uma história de super-heróis, eu senti falta de que ela fosse colorida e não preto e branco. Eu não tenho certeza se a escolha do material ser preto e branco é uma coisa da publicação aqui no país, ou se mesmo no original ela era assim. Eu também não tenho aqui em nenhum lugar um expediente para que eu possa falar de quem são os desenhos, né, de quem são os roteiros. Pelo menos por agora eu não estou achando. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Por exemplo, aqui essa história do Kevin Dwyer e a arte do Tom Line e do Doug
Hasenwold, sabe? São artistas que eu não conheço. Aqui é o mesmo, ó. E qual é o grande lance? Qual é a grande sacada dessa revista? Que hoje em dia, como eu disse, está tão datada. É essa visão diferente dos super-heróis. Nós temos aqui super-heróis com todos os vícios que nos anos 90 ainda não haviam aparecido com tudo que estamos acostumados, com força. Hoje em dia, para nós vermos super-heróis que não são assim tão heróicos, cheios de defeitos, que sentem inveja, que sentem cobiça, que sentem medo, que muitas vezes são covardes, que mentem, hoje em dia para nós é extremamente comum, estamos acostumados. Mas na época, ali nos anos 90, no comecinho, isso ainda era uma ideia muito nova. E é o que nós temos aqui. Super-heróis que morrem, né? Uma outra coisa que não que nunca acontecesse, e óbvio, não é esta revista a primeira revista que traz super seres morrendo, nem nada disso, mas a maneira como eles morrem aqui, sem nenhum glamour, sem nenhum tratamento especial, né? A morte tratada de um super ser tratada de maneira muito banal, de maneira muito sem importância, todos os defeitos possíveis deste. Eu estou tentando enquadrar o máximo que dá, pessoal, para mostrar, mas a revista é grande, é complicada, né? Mas todos os defeitos possíveis de qualquer ser humano normal está presente nesses personagens aqui. Carreiras longas que as pessoas pensavam serem até então ilibadas e retorquíveis, mas que escondem segredos obscuros, personagens que recém iniciaram suas carreiras e que tiveram vida curtíssima e foram, né, completamente obliterados, apagados antes mesmo de aparecer para o mundo. Temos aqui um exemplo. Tudo isso está aqui nessa revista. Tudo o que com o passar do tempo se tornaria tão mais comum, estaríamos tão mais acostumados a ver, deixaria totalmente de ter qualquer âmbito de novidade, ficaria datado ao extremo, mas que nessa época ainda era uma maneira de ver super seres e de tratar super seres que ninguém estava acostumado, né? Nos anos 90, isso ainda estava no início. Os super-heróis ainda eram só pompa e circunstância, ainda eram aqueles caras de grande moral, de virtudes estrondosas que defendiam a humanidade, que eram os guardiões da justiça, né? Puxavam para si a defesa do planeta como se não houvesse nenhuma outra esperança na Terra a não ser eles. Esta foi a primeira revista que eu li, as primeiras histórias que eu li, que realmente traziam os super-heróis em um pano de fundo diferente daquele em que eu estava acostumado. Traziam esses super-heróis muito mais para perto da nossa realidade e mostravam o quanto eles podiam ser fracos, né? O quanto ser poderoso não era uma questão de ter elevados superpoderes, né? Caras com gigantescos superpoderes, mas que eram incrivelmente fracos, incrivelmente inconfiáveis, que tinham um caráter diminuto, né? E que simplesmente passavam pela vida como nós passamos. Algumas vezes com grande destaque, mas imerecido, outras vezes sem destaque quando mereciam ter, e outras vezes eram simplesmente esquecidos, eram esquecíveis. No final das contas, eu lembro que eu li 2 vezes essa edição, A Crepúsculo dos Super-Heróis. A primeira vez que eu li, eu não consegui absorver o material. Eu não sei porquê, eu não consegui gostar, me pareceu que essa maneira, essa abordagem não desceu bem. Às vezes a gente precisa de uma certa maturidade para ler de novo, né? Quando eu li a segunda vez, eu acho que eu estava mais pronto para lidar com o que os personagens são, com o que as histórias são. E aí quando eu li a segunda vez, eu já consegui pegar melhor esse contexto todo e entender melhor a ideia dos autores.
Eu acho que talvez até porque até então, quando eu fui ler pela segunda vez, já tinha caído nas minhas mãos materiais como Marvels e Reino do Amanhã, né? E eu já tinha percebido que existe uma outra maneira de ver esses super seres. No final das contas, Crepúsculo dos Super-Heróis é uma visão muito interessante da vida de super seres no planeta e de sua relação com os demais indivíduos, com as demais pessoas comuns do mundo ou ditas comuns, e vale muito a leitura. Você tem que ler despojado de algumas coisas, tem que ler sabendo que não vai ler nada muito novo, sabendo que Crepúsculo dos Super-Heróis é bem datado, tem que ler sabendo que aqui você vai encontrar personagens que você nem conhece tratados de maneira muito mais vulgar, vamos dizer assim. Mas se você conseguir simplesmente encarar o fato de que estamos lendo uma revista dos anos 90 que decidiu pegar esses super-heróis e lidar com eles de uma maneira que até então era muito pouco usual, você vai se divertir. Eu consigo me divertir hoje em dia quando leio essa história. E se você gostou, deixa like.